Alô galera, vamos reagir a esse vídeo aqui que está muito legal. Vamos ver notícias sobre tudo sobre o verdadeiro motivo da saída de Matinhas Vinha do Flamengo, a baixa do elenco aí sobre a operação de Saul e a possível chegada do atacante Marcos Leonardo ao Flamengo. Vamos ouvir. Olha, o Flamengo emprestou o lateral esquerdo Vinha, o Matias Vinha, uruguaio, para o River Plate da Argentina. Informação, claro, nosso craque Vene Casagrande. O empréstimo será de 1 ano, com obrigação de compra por 5 milhões de dólares, próximo a 30 milhões de reais, caso o jogador atue por pelo menos metade das partidas no ano. Agora, Vene, é a pergunta que não quer calar. Por que o Flamengo se desfez do Vinha por uma quantia quase que metade do valor da compra e mantém Ayrton Lucas? Bom, Flavinho, esse me questionamento explica isso, aí, por favor. É o questionamento que a nação rubro-negra se faz e eu Todo também mundo fiz quer esse saber. questionamento. Vende o Confesso cara pra mais você, barato e fica com Ayrton Lucas. O Vinha é mais bola que Ayrton Lucas? E se encaixa, acho. esse debate se encaixa perfeitamente com o que a gente acabou de ter aqui em relação ao Leandrinho. Por que não utiliza? Por que o Felipe Luiz prefere utilizar o Ayrton Lucas? E, gente, isso aqui não é uma crítica ao Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é muito bom jogador. Muito Ele bom. seria titular, sei lá, em 90% dos clubes da Série A. Mas futebol por futebol, eu particularmente prefiro o Matias Vinha, que inclusive Tem muita é jogador coisa. da seleção uruguaia, Acho que provavelmente toda vai a torcida do estar Flamengo. na próxima Copa do Mundo. Mas o Felipe Luiz sempre priorizou o Ayrton Lucas. E se encaixa naquilo. A gente não enxerga nos É que o treinamentos. Vinha tá de E aí, brincadeira no trem? tudo que eu falar aqui é através de informação. O que me Alguma relata é o coisa seguinte, tem, né? Treinamento. Não é possível. No treinamento, o Ayrton Lucas ele desempenha melhor que o próprio Matias Vinha. E aí, em cima disso, o Flamengo decidiu emprestar o jogador para o River Plate. Treino, jogo é jogo, né? Com uma obrigação de compra se ele disputar 50% das partidas na temporada com a camisa do River Plate de apenas 5 milhões de dólares por 100% dos direitos. O Flamengo, na ocasião, pagou 43 milhões de reais pelo jogador e agora pode vender o jogador por cerca de 27 milhões de reais, o que provavelmente vai acontecer. Se isso não acontecer, é porque, de fato, vai acabar acontecendo aquilo que a diretoria do Flamengo imagina. Porque ele está atrás do Ayrton Lucas, o Felipe Luiz já disse que não iria utilizá-lo, o jogador sabia disso, também queria uma transferência. E vem o terceiro ponto que é muito importante. No entendimento da diretoria do Flamengo e da comissão técnica, fisicamente falando, o Matias Vinha está muito abaixo dos demais por conta da grave lesão que ele teve no joelho. A gente não vê no dia a dia. Aí Deu sequência no cara também, Ayrton rapaz. Lucas Não tem voando, como, não. E o velho. outro claudicando. Perfeito. Aí Felipe Luiz não tá errado. Então. Agora, é uma opinião, não é informação. Para mim, a diretoria do Flamengo, a comissão técnica, estão entendendo que o Matias Vinha, depois da grave lesão que ele teve no joelho, nunca mais vai ser o mesmo Matias Vinha que foi antes dessa grave lesão que ele teve no joelho. Repito, gente, isso Mas não ninguém é tem como informação, saber, apenas não, uma velho. opinião. Porque nada justifica o Flamengo aceitar. Disseram a isso mesma tudo coisa pra com o Bruno emprestar Henrique. o Vinha. E por que eu estou falando isso? Porque o contrato do Alexandro acaba agora, em dezembro. E a gente não sabe o que vai acontecer com o Alexandro. Provavelmente ele não deve continuar após a Copa do Mundo. Ele deve querer, enfim, respirar novos ares. Acho pouco provável que ele continue. Ou seja, o Flamengo vai precisar de um lateral esquerdo. E aí, só vai ter o Ayrton Lucas ao término dessa temporada, porque o Matias provavelmente vai ser vendido ao River Plate, porque se ele não for vendido, é porque ele não performou, é sinal que, de fato, o jogador está abaixo fisicamente. E aí, mesmo assim, o Flamengo vai ter que ir em busca da contratação de um lateral esquerdo. Então, repito, não é opinião, é apenas uma opinião. Para mim, o Flamengo entende que fisicamente o Matias Vinha nunca mais será o mesmo. E por conta disso, aceitou todo esse modelo de negócio com o River Plate. Fica a nossa dúvida em relação à condição, né, que o Vene está colocando. Que é uma Vamos ver como é que opinião, vai uma ser a informação performance de dele lá no River Plate verificar agora, se né? o Vinha volta a jogar aquela bola que ele sempre jogou, que por isso o Flamengo foi atrás, ou Tempo se é realmente razão essa de tudo. lesão acaba afetando a performance dele daqui para frente. O Saul vai passar por uma cirurgia para corrigir um problema no calcanhar esquerdo. Aí a tendência é de que o jogador fique afastado dos campos por pelo menos 2 meses. Achei até que fosse mais, 2 meses fora. E o Saul corre o risco de não atuar nas decisões da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Eu acho que já não dá, né? Tá fora. Tá e da fora. Recopa contra o Lanús da Argentina tá fora Isso das tudo duas, tá né? fora. Que aí não você- vai, né? 2 meses. Operação, O vai melhor fazer, do operar cenário, e se ele voltar a volta correr no também não Carioca adianta. e a Que ele Carioca, volte A inteiro, Supercopa no dia 1º de fevereiro. A Recopa oferecendo também vai um bom acontecer em futebol. fevereiro. Ele operando, ele não vai estar à disposição em fevereiro.
E ele vai perder o início do Campeonato Brasileiro, que também é muito importante. Para muitos é mais importante até mesmo que a própria Recopa. A partida do campeonato é a melhor mesmo. Né? Porque assim, o Campeonato Brasileiro é a sua prioridade na temporada. É a competição mais importante. Se você perder a Supercopa do Brasil, um jogo para o Corinthians, gente, não é terra arrasada. E início de Brasileiro a gente sabe que decide muita coisa. 3 pontos podem fazer muita diferença futuramente. Então, de fato, o Saúl vai ficar um longo período longe dos gramados por conta desse problema no calcanhar. Você no começo se encantou pelo Saúl, eu lembro você elogiando aqui, grande jogador. Depois disso, encantou um pouco? Ou não, ele perdeu espaço porque Jorginho, Pulgar e acabou ficando para trás? Então, exatamente. A concorrência dele é muito grande, né, Flavinho? Querendo ou não. Mas não acho que ele caiu, não. Ele foi... caiu. Enquanto o Pulgar estava machucado, o cara estava se performando bem, mas o Pulgar chegou, voltou, mostrou que veio e pode ter atrapalhado o rendimento dele. Mas pegou a posição de volta. Continuo achando que é muito bom jogador, uma visão absurda. Enfim, é um jogador que é diferenciado. Bom ter no grupo. Característica, óbvio, muito bom para ter no grupo. Hoje não é titular, na minha concepção, a dupla titular, sem sombra de dúvidas, é Pulgar e Jorginho, mas é um jogador extremamente importante. Verdade que o Pulgar sabe jogar, né? Faz com que a diretoria do Flamengo fique ligado no mercado também, né? Porque hoje na posição só tem o Alan, que não é confiável também. O Felipe Luiz não faz a menor questão de segurá-lo para a temporada. E o Everton Araújo, que a gente sabe que oscila bastante. Eu considero bom jogador, mas é bom jogador para compor elenco. Não dá para você contar com o Everton Araújo para ele ser titular durante um longo período. Mais um drone do Venê tá o Everton Araújo. Muito, hein, o Everton Araújo é um bom jogador, sim, mas ainda é novo. Final de semana. E pegar a experiência, pegar a sequência de jogo, esse cara vai ser um Eu tô sem luz ótimo em jogador. Casa, o Venê não para de trabalhar, me mandando mensagem. Essa época do ano não dá pra parar, pô. Você já viu o carnavalesco tirar férias no carnaval? Não tem como. O cara é apurador. Falou o mercado boa. da bola bombando, negociações a 1000. O apurador tá lá, que não para, o drone, ó, sobrevoando. E diante da dificuldade por Caio Jorge, o Flamengo mira agora a contratação do Marcos Leonardo, do Al Hilal. Venê, o rubro-negro ainda Marcos tem Leonardo. outro atacante no E eu, radar, particularmente, eu acho melhor do que esse Leonardo, né? outro menino aí. E o nome mantido em sigilo trata-se de um brasileiro Jogador do Cruzeiro que atua aí. no exterior. O nome Marcos de um Leonardo. atacante em sigilo. Que é isso, Venê? Tem informações? Pode revelar? Caio Jorge. Então, vamos lá, Flavinho. Assim, diante da dificuldade pelo Caio Jorge, pelo visto, o Caio Jorge, de fato, não vai deixar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não quer vender para o Flamengo. O Flamengo também não vai aumentar a proposta pelo jogador. Mas e aí, o Marcos Leonardo seria esse? Tem outro nome? então, o Marcos Leonardo... Entender essa história aí. É como se fosse um plano B, mas é um plano B extremamente difícil também, porque é um jogador que está se destacando com a camisa do Al Hilal, e a gente sabe que o Al Hilal também, o problema não é dinheiro para eles, é um jogador que está nos planos do clube árabe, e é uma contratação extremamente difícil também. E aí o Flamengo tem que começar a observar o mercado. E um outro jogador que me relataram, um brasileiro... Cara, refém no jogador, o campeonato começa e não arruma nada. Fato, eles têm um nome também na mira. E tá certo, a diretoria do Flamengo tem que ficar mirando o mercado, porque precisa fazer uma contratação para a posição de centroavante. O Felipe Luiz quer quer ter 2 centroavantes. E tá certo. Para você vencer campeonatos, você precisa ter 2 jogadores na posição de altíssimo nível, e é o que o Flamengo deseja. Ter, entre aspas, 22 titulares, como o BAP disse recentemente numa apresentação para os conselheiros. Então o Flamengo está no mercado em busca dessa contratação. Mas é muito difícil. É muito difícil você, por exemplo, achar um nome na Europa e tentar convencê-lo a vir jogar no futebol brasileiro. Desconfia esse nome em sigilo. Lucas Moretti saberia. Venê consegue imaginar se a gente mapear. Hoje em dia é difícil mapear mercado, né? Porque aí vai para a Arábia, tem Estados Unidos, tem tantos jogadores brasileiros perdidos aí. E um atacante que está no exterior, né? Perfil de jogo. Por exemplo, no caso do Marcos Leonardo, eu fiz essa pergunta para a pessoa do Flamengo. Por que o Marcos Leonardo é o plano B, sendo que na minha concepção ele joga mais que o Caio Jorge? Eu acho mais jogador, mas é uma questão de opinião. E a pessoa justificou com característica. Falou, o Marcos Leonardo ele parece muito com o Pedro. E a gente queria um centroavante com característica estilo Caio Jorge, que sai mais para o jogo, que tem mais mobilidade, foi essa palavra utilizada. E faz sentido, porque assim, é uma questão de estratégia, formação tática, estilo de jogo. E tá certo, acho que a diretoria tem que pensar nisso também. Jogadoraço. Pensando em atacante, Moretti, pode ver no radar da seleção também, porque o Pedro
tá no radar, o Ancelotti já disse. Sabe né? quem eu Caio pensei? Jorge, Marcos Leonardo. Igor Jesus. Igor Jesus, Mas aí mas você acabou traz de ir para a Igor Jesus de Inglaterra. volta. O Jesus também, será? João Pedro. Que relação aí, ó. Botafoguense maluco, imagina. Igor Jesus? Pô, Não mas sai, não. A diretoria não tem que pensar quem vai ficar maluco. Não, mas Tem ele que contratar, contratar. o cara sai, tá com mas- contrato Mas não também. sai da Olha, No vídeo do Boa. Olha, hora é hora, não hein? vai nada no futebol, hein? Vai. Não, mas é só pra falar, né? Mais uma vez o Flamengo mostrando como tá forte no mercado, né? É Caio Jorge, Marcos Leonardo, é um movimento de clube grande europeu. Pegar um jogador de destaque no futebol árabe, titular absoluto, com números bons. Eu não acompanho o futebol árabe, mas eu acompanho a Copa do Mundo de clubes do Marcos Leonardo, que foi uma Copa do Mundo absurda, pô. O que o Marcos Leonardo jogou vestindo a camisa do Al Hilal durante esse período de Copa do Mundo foi, Aquele jogo contra o City. pô, muita bola. Muita bola. Ele decidiu então, assim, o jogo. É um movimento de mercado de grande europeu, indo, né, em mercados inferiores e contratando grandes jogadores. Então, assim, é o Flamengo mostrando como vai ser o Flamengo em 2026, né? Assusta. Essa é, assim, a gente, sou vascaíno, é claro, mas assusta um pouco, né? Só Como lamento. o Flamengo hoje tem um poderio financeiro para ir em qualquer mercado e contratar qualquer jogador, né, Flávio? Vem novidade por aí, vem de Inclusive, elenco forte. a Vocês gente já pararam sabe. para ver a quantidade de gente preocupada com as finanças do Flamengo? Ah, é um absurdo o Flamengo oferecer isso tudo no Caio Jorge. Como assim, gente? É um absurdo. tem O Flamengo dinheiro. oferece isso porque pode. Entende que pode pagar. Não é nenhum absurdo o Flamengo tentar a contratação de um jogador do Cruzeiro oferecendo 24 milhões de euros mais um jogador. Por que seria um absurdo? Se Não tem faz o menor dinheiro, sentido. meu amigo, se tem dinheiro. Absurdo é não tá você aí. dizer que vai Pagando pagar bem algo que mal e não tem, né? pagar. Isso pra mim é um absurdo. E o Flamengo paga, a gente sabe muito bem disso. Bora- Paga. Então, pessoal, ficamos aqui com mais esse vídeo aí. Se gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, aciona a notificação do vídeo aí, dê um like aí, compartilha. Eu sei que os antes aí estão em pânico aí com o Mengão. Vamos esperar os próximos capítulos aí e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!